Olá, meus caros, tudo bem? Tenka aqui falando. Bom, nesta aula específica, tá? Nesse vídeo, eu queria comentar com vocês sobre uma dúvida muito comum de muitos empreendedores que estão começando, que é a ideia, tá? Modelagem da ideia. O que quer dizer isso? Bom, eu sei, eu já tenho falado com muitos empreendedores, eles sempre me falam: puxa, como é que eu começo? Por onde qual o start? Eu tenho uma ideia, eu quero abrir um restaurante, quero abrir um lava rápido, quero abrir um escritório de consultoria, quero abrir um pet shop, quero fazer uma fábrica nova, ou seja, tanto a ideia pequena quanto ela é grande, né? Ou seja, um sonho que você tem, algo que você quer desenvolver, muitos empreendedores travam aí, dá aquela travada. Tem uma ideia, tem uma vontade, quero fazer, cara, por onde eu começo? Eu tenho uma ideia, mas será que essa ideia é boa? Será que era interessante? Será que ela vai ter público? Bom, para começar a responder qualquer uma dessas questões, a gente vai ter que fazer um exercício, tá? E não tem jeito, tá? Se você quer empreender, se você quer ter um negócio, você vai ter que sair da sua zona de conforto, e isso é uma condição crítica para qualquer empreendedor, né? Nem começa a empreender. Se você gosta de zona de conforto, não é para você, você tem que sair da zona de conforto e trabalhar. O que é trabalhar? Você tem que pensar sobre a sua ideia, elaborar a sua ideia e definir em detalhes o que é a sua ideia. Porque senão a gente não consegue, é impossível saber, por exemplo, se a ideia é boa ou ruim, é legal ou não é legal, se tem público ou não tem público, se ficar só no campo da ideia. A gente tem que detalhar ela com alguns elementos. É a primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Fora outras coisas importantes também, que tem a ver, por exemplo, com o seu preparo emocional, o seu preparo psicológico e o seu preparo de conhecimento e atitude, e hábitos, tá? E disciplina para ser um empreendedor. A primeira coisa relevante é realmente detalhar sua ideia, porque com isso a gente vai conseguir passar pelos crivos e ferramentas adequadas para um plano de negócio funcionar. Então, aproveita, esse aqui são dicas extremamente relevantes, tá? Não, você não encontra isso em todo lugar. Então, aproveita aí como é que a gente pode modelar a sua ideia de negócio. Então, vamos lá ver. Ó, para modelar uma ideia de negócio, a gente tem alguns elementos importantes. Primeiro, descrever ela em detalhes. Quanto mais detalhe você der para a sua ideia, descrever ela, mais fácil vai ser um terceiro, você mesmo entender e também saber se ela é interessante. Uma coisa, descrever em detalhes significa, cara, é pegar um papel, tal, pega um caderno, caderninho bom, escreve ela, escreva. Quando você escreve, você começa a transformar uma ideia em realidade. Esse é o principal ponto. Sai do campo da ideia, da vontade, para se transformar na realidade. Este caminho, tá, tem que ser trabalhado. E você tem que ter ferramenta, e eu sei que é um caminho às vezes assustador. Mas a gente vai, com certeza eu vou te ajudar a fazer essa transição aí, tá? Escrever mesmo em detalhes, que necessidade é atendida, ou seja, para o seu público-alvo, o que você quer entregar de valor? Necessidade é algo relevante para o seu público-alvo, eles têm sempre um problema. Que valor você quer entregar? Todo negócio, ele só funciona se eu tiver um motorzinho nele. O motorzinho de todo negócio é o seguinte, e essas duas coisas sempre vão acontecer. Vamos dizer assim, um motorzinho que vai dentro de um carro e o piloto é você. O motorzinho é, eu vou fazer o que para quem? Tá? Vou entregar que valor para que público. Esta equação tem que funcionar bem. Depois, quais são os seus diferenciais? No que você será melhor? Ué, muitas vezes você quer entrar no mercado que já tem concorrente, mas então a pergunta é, no que você é bom? Qual vai ser seu diferencial? Qual a promessa fundamental que você vai entregar para o seu mercado? Por que ele deveria comprar de você e não do concorrente? É porque você é mais barato? Pode ser também, tá? Não esquece que toda estratégia de diferenciação exige condições específicas para isso acontecer, tá? Isso tem a ver com a estratégia que você quer trabalhar, tá bom? Às vezes você não quer ser só o mais barato, ou você não quer ser o mais barato de qualquer maneira, você quer ter a melhor qualidade. Cuidado com essa palavrinha, qualidade é um termo subjetivo. O que é qualidade? Qualidade é ter um produto mais bonito? É ter um melhor atendimento? Qualidade é ter um sabor melhor? O que é qualidade? Qualidade não é você que define. Quem define qualidade é o seu público, o seu cliente. É a necessidade aqui, ó, que você vai atender.
Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre estratégias de diferenciação. Aqui a gente está falando da ideia prioritariamente. E aí a questão crítica, né? Qual o seu público e mercado? Perceba, aqui não está numa ordem necessariamente, você tem que fazer as todas ao mesmo tempo. É claro, para definir a necessidade e os diferenciais, você vai ter que saber qual o seu público, quem você quer atender. E aqui, gente, uma questão crítica importante é ser o mais específico possível. Quem é o público? De qual a idade? É homem ou mulher? Mora onde? Que nível econômico? Que gosta do quê? Define claramente, tenha clareza do seu público. Eu falo assim, vou atender pessoas, moradores do bairro. Não, não funciona assim. O ideal aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouco esses elementos, é pensar com o seu público como se fosse uma pessoa. Dê um nome para ele, coloca-se, se coloque nos sapatos dele, tenta imaginar qual é a vida dele, o dia a dia, o que, que é importante para ele, o que, que ele gostaria de ter, tá? Isso se chama empatia. Uma questão crítica de qualquer negócio é você poder se comunicar, se relacionar com pessoas, tá? Principalmente o seu cliente, tá? O seu público. Então tem que definir claramente esse público. Você pode não ter necessariamente um público pessoa física, você pode ter um público aí empresarial. Então tem alguns outros elementos que vão entrar também. Independente disso, mesmo no público empresarial, ou seja, uma empresa, você vai vender para uma empresa, eu tenho isso aqui, tá? Alguns elementos importantes do público interno dela. Porque quem compra numa empresa não é empresa, é alguém. Alguém vai ser o decisor, alguém vai pagar a conta. Então, mesmo no público empresarial, você tem a variável relacionamento e comunicação com as pessoas que é relevante. O próximo item nosso é qual a sua oferta. O que é a oferta? O que você vai prometer para ele. Cuidado, a oferta aqui não é o seu produto ou serviço, isso é o que ele vai receber como resultado. A oferta é a sua promessa fundamental, é que vai direcionar a decisão de compra do seu cliente. Tá? Isso tem a ver muito com a concepção da ideia em si. Vamos ver agora em detalhes cada um desses elementos aqui, tá, gente? Escrever a ideia em detalhes. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, o que, para quem e com qual oferta. Pensando no público. O que eu vou fazer, ou seja, qual o produto ou serviço que eu quero entregar, para quem é esse produto ou serviço, para jovens, adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas do meu bairro, quem compra de mim, quem é o comprador fundamental. E a minha oferta, que é o que a gente vai detalhar lá embaixo, é a minha promessa fundamental. Que valor eu quero entregar para ela? É um valor de qualidade? É um valor de atendimento rápido? É de relacionamento? É um valor porque ela vai ficar mais segura? Lembra? O valor também está associado com esse próximo tópico nosso aqui, que é a necessidade que eu vou atender. Tá? Que valor eu vou entregar? Perceba uma coisa importante quando a gente fala aí de necessidade. Necessidade, você não cria necessidade nas pessoas, elas já nascem com isso, é parte da natureza humana. Então, por exemplo, você precisa comer, tá? Você não pode se abster de comer, você tem que comer. É alimentação, pensa nos fundamentais. Você precisa ter segurança na sua vida. Você precisa também de transporte, você precisa se comunicar com as pessoas. São coisas fundamentais. Agora, a maneira pela qual você e qualquer pessoa vai escolher para satisfazer essa necessidade é um desejo, é uma vontade, é uma decisão que você vai entregar. Então, você pode ter, por exemplo, um restaurante onde as pessoas vão porque elas gostam da sua comida. Então, elas estão resolvendo sua necessidade de alimentar com aquela comida. Por quê? Porque você entrega um valor para ela. Um valor, de repente, de uma comida caseira, um atendimento bom, um preço legal, um ambiente agradável. Por exemplo, são os elementos de valor que definem sua qualidade. E isso é muito importante. E a qualidade tem a ver com a percepção de valor do seu cliente. Não é você que determina o valor é intrínseco à percepção do cliente. Por isso que aqui, na questão da ideia, primeiramente, não agora, mas depois, num outro passo, você vai tentar imaginar o que o seu cliente prefere. Mas no segundo momento você vai perguntar para ele se ele prefere isso, prefere é melhor o quê? O ambiente? É o prato? É o tipo de comida? Dando um exemplo aí, por exemplo, de um restaurante. Podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser uma fábrica, podia ser qualquer elemento aí referenciado no valor percebido. O valor percebido pelo seu público é a solução de um problema e dor. Se coloca na posição do seu cliente. O que dói para ele? Tá? Qual é a dor? O que ele gostaria de resolver para ele? Tá? O que é um problema e ele
Cara, se você conseguir entregar isso para ele, ele vai ficar feliz, tá? Pensa na dor, o que dói para o seu cliente. É a falta de alguma coisa? É alguma coisa que ele não tem e ele gostaria de ter? É um relacionamento que ele tem e não tem? É um produto que falta e ele não consegue achar? É o que que falta? Tá? Qual é a dor dele? É um desejo, tá? Às vezes não é só alguma coisa que falta, é um desejo. Não, eu quero, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu público. A dor de um empreendedor é como começar, como ter segurança no negócio. A dor do empreendedor também é como ter certeza no investimento, às vezes, que é um recurso caro para ele, né, de uma rescisão, um valor que ele guardou. Como é que eu vou ter segurança nesse investimento e saber que eu vou ter sucesso? Quais são os elementos ou então, os pré-requisitos para me tornar um empreendedor? Como funciona isso? Como é que eu tenho visibilidade? Como é que eu faço uma gestão? Isso dá medo, tá? O medo é um dos problemas do meu cliente, seu, né, que está desenvolvendo isso. Então, eu tenho que resolver essa dor. Pensa no seu cliente, pensa como você funciona. Faz uma pesquisa depois. E isso vai gerar as razões de compra. Por que o seu cliente deveria comprar de você? Por que de você e não de outro? O que você tem de diferente, tá? E se você conseguir amarrar essa diferença na dor que você percebeu do seu cliente, melhor ainda, tá? Aqui tá, né? Falando dos diferenciais, você viu que tá tudo encaixadinho, né? Quais são os seus diferenciais? No que você é melhor? Algumas ideias, tá? Algumas guias que você pode trabalhar. Você pode ser melhor em preço, você pode ter um preço mais barato. Isso aí é um valor, tá? Isso daí, o preço é uma vantagem econômica. Você pode ser mais barato. Não esqueça uma coisa, tá? Cuidado. Você apenas ser mais barato porque você copiou o concorrente não funciona. Tá? Você tem que ser mais barato do que a média da concorrência e para isso exige uma série de características de investimento e de estratégia. Tá bom? Tem um monte de negócios que falam para você que ele é mais barato. Hipermercado, por exemplo, mais barato todo dia, mais barato sempre, sempre melhor preço, é uma estratégia. Muitas vezes o pequeno empreendedor, alguém que está começando, não consegue fazer essa estratégia bem, porque essa estratégia normalmente exige duas coisas: ou acesso a um fornecedor específico que vai te dar uma vantagem comparativa, ou então você vai precisar ter escala. Escala você vai ter que começar uma operação com um tamanho maior. Então, mas é um valor, tá? É um valor. Você pode se posicionar no mercado como sendo mais barato. Você pode ter um atendimento melhor, se o seu cliente, seu mercado acha isso relevante. Você pode ter qualidade superior. Lembra que esse termo qualidade ele pode ser aberto em vários atributos diferentes. Qualidade pode ser, por exemplo, um produto ou serviço melhor, mais bonito, um ambiente agradável, com insumos mais de primeira linha e assim vai, tá? Com uma marca mais famosa, por exemplo, qualidade do produto tem a ver com a marca. Às vezes o mercado quer comprar um produto que tem uma marca melhor, que tem um relacionamento mais interessante, e assim vai, tá? Tempo de compra e entrega. Às vezes as pessoas preferem produtos e serviços porque são rápidos. Eu contei uma emergência, quero consumir agora, meu desejo é imediato, então eu tenho tempo de entrega, eu me diferencio pelo tempo de entrega. Sei que são apenas alguns guias, tá? Mas é importante você pegar aí, pega um papel, pega um caderninho, faz isso, faz essa lição, tá? Coloca e faz essa sequência. Faz a primeira coisa que você pode fazer para tornar o seu negócio realmente real, trazer ele para a realidade. Vai começar a escrever ele, pega um caderninho, tá? E cada ponto desse, seguindo o meu vídeo, vai escrevendo o que você acha e vai criando a sua modelagem da ideia, vai fazer diferença para você, tá bom? Próximo elemento que a gente tem que pegar é qual o público, né? Aqui o ideal, gente, é que a gente consiga entender o público em termos das suas características, por exemplo, hábitos e costumes, a idade, a renda dele, classe A1, A2, B1, B2, C e D, C1, C2, né, D e E. Qual é a renda? Qual é a cara do meu cliente? Aqui, se eu fosse falar, qual é a cara dele, tá? Região geográfica de moradia. É alguém do seu bairro? É alguém da cidade inteira? É o Brasil todo? Por exemplo, quem trabalha com produtos digitais, né, que vende pela internet, pode ser o Brasil inteiro. Ainda mais se for em língua portuguesa, pode vender até em outros países de língua portuguesa, por exemplo. Aqui a ideia principal é entender qual é o seu público. É muito mais fácil você entender, por exemplo, idade, renda, região, do que esse primeiro tópico aqui. Esse aqui é o mais difícil. Hábitos e costumes. Não tem dados necessariamente prontos, né, disso em muitos lugares.
Depois eu vou fazer um vídeo só sobre sobre pesquisa, como é que você estuda o seu mercado, como é que você levanta indicadores, inclusive desses hábitos e costumes, de repente para o seu público. Tá? Tem algumas ferramentas de pesquisas especiais aí no Google que vão ajudar você a fazer uma boa pesquisa. Mas em princípio, trabalha com esses elementos e tenta entender qual é o perfil do seu público. Aqui, gente, a gente usa até um termo interessante. A gente faz o seguinte, ó, a gente usa o termo Avatar. Lembra do filme Avatar? Né? Dos carinhas lá azuis lá no planeta Pandora. A ideia do Avatar é qual que é? É você se colocar no lugar do cliente. Pensa um cliente, qual é a cara dele? Qual é o dia a dia dele? Ele acorda que horas? Vai trabalhar fazendo o quê? Ele é casado ou solteiro, tem filhos ou não tem filhos, tá? Ele, qual a grande preocupação do dia a dia dele relacionada ao seu negócio, tá? Se é alimentação, se é serviço, se é um seguro que você vende, se é seguro saúde, se é uma indústria que você tem, define, tá? Define aí. Estuda ele, dá um nome para ele, vê quanto ele ganha, imagina quanto ele ganha, o dia a dia, como é que ele gosta de passar o seu lazer, é criar o avatar, dá um nome para ele, inclusive, tá? Dá um nome, chama ele pelo nome. Isso cria intimidade, cria proximidade e facilita a sua interação quando você define aí a sua ideia. Isso aqui é muito usado, por exemplo, em marketing digital também e em outros elementos de marketing na hora que eu vou definir meu público. Falando um pouco aí do público empresarial, isso aqui é relevante, importante também. Se você tiver um público empresarial, pensa no setor econômico que ele está. É setor o quê? De repente pode ser setor industrial. Que setor industrial? É automotivo? É químico? É da indústria têxtil? É farmacêutico? Imagina o setor. Tá? A região onde ele está, se você vai atender a região inteira, ou seja, uma região específica, de repente só um estado específico, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, ou não, você vai atender uma cidade específica, tá? E que setores você vai atender? E o porte? Você pode trabalhar com o quê? Empresas pequenas, médias e grandes. Um critério que você tem para definir porte, por exemplo, é número de funcionários ou faturamento. Faturamento é mais difícil ter, tá? Só empresas listadas na bolsa, que tem que colocar balanço, você vai saber o faturamento. Mas um indicador muito legal de faturamento, de tamanho, não de faturamento, é o número de funcionários. Quantos funcionários ele tem? Isso vai determinar um pouco o perfil de empresa que você atende. E você pode... Estou dizendo o seguinte, gente. Você não precisa atender só um perfil. Você que vai definir que perfis você quer atender. Você pode chegar e falar, eu vou atender qualquer tamanho. Beleza, tá valendo. Ok? Vai ter uma característica dessa forma. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre um item que é segmentação. Segmentação de público. O ideal para empresas menores, pequenas, não é uma regra geral, mas seria o ideal, é você focar em um segmento, para você ter competitividade nele e atender muito bem ele. Ou seja, o que é um segmento? É um pedaço do mercado, é um setor menor, para que a partir daí você cresça e tenha capacidade de expandir o que você faz. Tá? Pode ser uma estratégia mais coerente de início. E no final, qual é a sua oferta? Quando você pensa na sua oferta, você vai ter que pensar o seguinte: como você vai vender? Qual o modelo de vendas? É uma venda. E aí a oferta, o que que é? É a sua promessa básica, tá? Não é necessariamente só o seu produto, tá? Aqui você vai descrever o seu produto ou serviço, mas qual é a oferta? Qual a promessa? Meu produto vai fazer tal coisa para você. Meu serviço vai entregar para você esta diferença, essa necessidade vai ser atendida. Como você vai vender? É uma venda pessoal? É pela internet? É um ponto físico? É uma venda por telefone? Qual que é o processo de vendas disso? Pensa no processo de vendas. Inclusive, isso vai ter impacto nos custos, tá? Os custos de comercialização que vão entrar no estudo financeiro que a gente tem que fazer. Pensa nos preços. Você vai cobrar que nível de preço? Tá? E aqui vale a pena, tá? Quando você pensar em preço, fazer uma pequena pesquisa. Tá? Se o que você estiver vendendo é algo que já existe, ou seja, tem concorrência, tem de repente produtos que são correlatos, faz uma pesquisa, levanta as informações para você determinar, fazer uma âncora de preço. Aqui é uma questão importante, tá? Você não precisa necessariamente ter o mesmo preço do seu concorrente, mas pode ter certeza que o seu cliente ele vai ter essa referência na cabeça. Você pode cobrar mais caro. Você não pagaria mais caro por alguma coisa?
Sim ou não? Pagaria, desde que você achasse que tivesse valor. Essa é a questão. Então você pode ter um preço um pouquinho superior, desde que você demonstre para o cliente, para o mercado, o valor daquilo em relação às outras coisas. Depois a gente vai ver um estudo específico só sobre como a gente pode determinar preço. São 3 elementos de determinação de preço: custo, primeiro deles; segundo, concorrência; e terceiro, valor percebido pelo cliente. Esse é o melhor de todos nesta sequência, tá? Nesta sequência. Entrega, os canais de venda que você vai ter, como é que o seu cliente vai ter acesso ao seu produto ou serviço. Se você vende pela internet, por exemplo, um produto digital, ele tem acesso imediato, ele baixa na hora e lê. Um e-book, por exemplo, ele lê na hora. Um curso online, ele recebe pela internet. Você pode ter um delivery, você pode entregar isso para o mercado. Você pode ter um ponto de venda. Você pode... como é que ele vai ter acesso, tá? Isso interfere na estrutura de custos daquilo que você está imaginando e pensando. E, obviamente, a gente vai ter que rever, né? Tudo que você definir aqui, a gente vai ter que rever porque pode alterar o público. Por exemplo, se você tiver um ponto de venda numa região geográfica específica, sua região geográfica aqui, ó, por exemplo, ela vai ser restrita. E tudo bem. Mas uma coisa tem que... Todos esses elementos têm que fazer o quê? Tem que fazer sinergia, tem que estar coerentes entre si. E a comunicação, que é como você vai fazer a publicidade, como o seu cliente vai saber que você existe, que você tem uma oferta muito boa, uma promessa muito boa, produtos e serviços excelentes e que aquilo é de qualidade e atende à necessidade dele. Você tem que se comunicar constantemente. Como você vai fazer isso? É marketing digital? Você vai usar rede social? Você vai ter, de repente, não, é um ponto de venda bonito, né, bem desenhadinho, bem vistoso. É panfleto? É panfletagem que você vai fazer, distribuir nos comércios? Não, Evandro, aí de repente é uma venda mais institucional, mais corporativa. Então vai ter um catálogo, vai ter um cartão, vai ter um vendedor bonitão de terno e gravata. Qual que é a comunicação que tem que se estabelecer com o seu mercado? Lembra, a função da comunicação é, primeira, saber que você existe. Segunda, apresentar a sua oferta, tá? A sua oferta de valor, tá? A sua promessa principal. E apresentar os seus diferenciais para o mercado, por que ele deveria comprar de você. E por último, o que a gente chama de call to action, chamar a ação. Entre em contato, fale comigo, busque mais informações. Então, a comunicação faz isso. Depois vai ter um capítulo também que a gente vai trabalhar só sobre comunicação, e isso faz parte do escopo de pensar a oferta, tá, gente? Tudo que a gente viu até agora, tá? Deixa eu centralizar aqui. Prontinho, tá centralizado aí. É importante dizer o seguinte, tá? Isso aqui é o primeiro passo. É o passo inicial que a gente tem que dar para que você saia do mundo da ideia, né, da modelagem da ideia, para a realidade, tá? Assim a gente consegue já pensar nos elementos que são importantes estudar para você trabalhar com a realidade. São o primeiro passo que a gente tem que dar. Então muita gente me pergunta, poxa, como é que eu começo? Qual é o primeiro passo? Não consigo sair da inércia. Tenho uma ideia, mas não sei por onde começar. Gente, começa por aqui, tá? Começando por aí, já fazendo esses elementos, já estudando esses pontos, você já vai conseguir, inclusive, saber se ela é interessante, se a ideia é legal, se vai atender o que você espera, se está alinhado com o seu sonho de desenvolvimento e mais. Com esta modelagem inicial, a gente começa a ter a capacidade de levantar informações consistentes para tornar um plano de negócio real, consistente, com dados, fazer projeções, usar números, e a partir daí a gente começa a criar todo o desenho do planejamento do seu novo negócio ou do seu novo projeto. Tá? Começa por aqui, gente. Espero aí que você tenha... importante, antes da gente fechar, mais para frente eu sei que pode ser que vários elementos desses a gente vai ter que estudar um pouco mais em detalhes, tá? Claro, isso aqui é a primeira árvore, depois vai se ramificar com outros vídeos, outras informações. Mas eu espero, sinceramente, tá? Que isso tenha te ajudado a sair do ponto 0 para o ponto 1, é a primeira coisa, sempre, antes de sair correndo, a gente começa a engatinhar, depois andar, depois correr. Então, começa aí a dar uma engatinhada, vamos andar, porque aí o negócio vai funcionar. Espero que você tenha gostado, e foi um prazer estar aqui com vocês, assistam bem o vídeo, e tudo de bom. Muito obrigado aí por ter assistido.